eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para provocar conversas e reflexões sobre assuntos importantes para a nossa sociedade. E no programa de hoje a gente vai entender melhor o contexto de violência contra a mulher. Por isso eu recebo aqui as minhas convidadas, integrantes do Patrulha Maria da Penha e também vereadora Malu Fernandes. Vereadora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Boa noite a todos. Estou muito empolgada para essa conversa sobre as políticas públicas da nossa cidade. Certo. Maria Zigante, que é supervisora da Patrulha Maria da Penha, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. À disposição. E Tamires Pedroso, que também é integrante da Patrulha. Boa noite a todos. Estamos empolgados. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom, vamos aprofundar nesse tema, que é um tema muito importante, bastante relevante, e é uma forma de conscientizar sobre a data 10 de outubro. A data 10 de outubro é o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Foi uma data criada em 1980, a partir de uma movimentação nacional realizada em São Paulo. Por isso que eu estou aqui tão bem acompanhada. Bom, vamos lá, começando para a gente entender melhor sobre a patrulha. Muita gente da cidade desconhece da existência da patrulha. Como funciona esse serviço? Então, a Patrulha Maria da Penha, ela foi criada no ano de 2018, depois da promulgação da Lei Maria da Penha, que aconteceu em 2006, é a Lei 11.340. E a partir da criação da Lei Maria da Penha, nós da Guarda Municipal passamos a receber algumas medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário. Então aí a gente viu a necessidade de um atendimento especializado para essas mulheres. E nesse ano de 2018 foi criado a Patrulha Maria da Penha. A princípio, fomos criados somente para atender medida protetiva. Certo. Então as medidas assim, o que vinha poucas, gradativamente foi aumentando. E à medida que o serviço foi dando certo, aí a gente passou a atender também as situações de emergência. Sim. Então hoje houve um convênio, né, com o Poder Judiciário. Então hoje a gente atende as medidas protetivas expedidas para não vou colocar mulheres, né, porque hoje é bem mais abrangente. Sim. A Lei Maria da Penha é até um tema bacana da gente falar, que todo mundo pensa quando a gente fala Lei de Maria da Penha, fala-se só sobre mulheres. Mas entra também as questões das mulheres trans, das mulheres lésbicas. Quando tem um relacionamento afetivo, a lei também encobre. E é bacana a gente divulgar isso, porque o número de pessoas nessa situação, a expedição de medida protetiva é muito pequena. Eu acho que até mesmo pelo próprio desconhecimento. Certo. Entre outras coisas. Então, assim, hoje a gente atende não somente as medidas protetivas, que aí seria a base de rondas preventivas, a gente recebe a medida, faz uma entrevista inicial, dá opção, a vítima ela não é obrigada a aceitar o nosso acompanhamento, e aquelas que aceitam a gente passa a acompanhá-las e protegê-las. Porém, tem situações de emergência, que não são mulheres que estão com medida protetiva. E aí também não só a patrulha, mas como a Guarda Municipal inteira se mobiliza, porque para a gente o que deve prevalecer é a vida. Então, independente da medida ou não, se uma mulher entra em contato com a Guarda através do 153, a gente tem sempre à disposição para poder socorrê-la. Muito bem, e falando, né, em vida, nós temos números alarmantes. O Brasil é o 7º que mais mata mulheres entre os 84 que compõem o ranking da Organização Mundial da Saúde. É realmente um número assustador. Então, são 4 assassinados para cada grupo de 100 mil mulheres. São índices superiores à média internacional, inclusive na América Latina. Então, vereadora, como você enxerga essa situação, essa realidade do nosso país? É uma realidade muito dura e eu até queria acrescentar, né, que no Alto Tietê, de acordo com o DEMAT, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos aqui nas cidades do Alto Tietê. Então é uma realidade que não está distante assim, do nosso município e das cidades vizinhas e que a gente precisa combater com políticas públicas, conscientização, com esse serviço tão importante, né, da Guarda Municipal e também de outros atores.
Muito bem. E a violência, nós sabemos que não é apenas a violência física. A gente estabelece também a violência como a violência psicológica. Pode falar um pouquinho mais para a gente entender melhor? Então, a lei, quem estabelece os tipos de violência é a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. E nela está determinado que existem 5 tipos de violência. A violência física, que seria o mais comum, psicológica, moral, a sexual e a patrimonial. A patrimonial é bem... quase ninguém conhece, né? Mas ela é caracterizada quando o agressor ou o averiguado usa do poder financeiro para segurar a mulher em casa. Sim. Né? A sexual seria não somente a questão da violência, fazer o ato sem o consentimento. Até mesmo o homem não deixar a mulher utilizar-se de métodos contraceptivos caracteriza uma violência sexual. A violência moral, que aí é denegrir, xingar ela de vários nomes. A psicológica é complicada, porque aí ele fica naquela pressão. Ah, você não é ninguém sem mim. E a mulher, ela já está toda fragilizada. Não é, já vem um tempo bem significativo. Ela passa realmente a acreditar no que o averiguado, no que o agressor está dizendo para ela. Eu diria que todas são importantes, mas a psicológica eu acho que é a mais difícil depois. Mais delicada de combater. De combater. E a física é quando realmente há o puxão de orelha, há o soco, há o tapa. Esses são os tipos de violência estabelecidos. Certo. E trabalhando na patrulha, você aí no dia a dia, você enxerga essa denúncia vindo de todas as violências ou realmente a mulher já passou por todas essas violências e só quando existe a física que é denunciado ou que vocês são chamados? Na verdade, eu acredito que a gente ainda vive num mundo machista, né? Sim. Então, assim, a grande maioria é só quando ocorre a violência física mesmo, que elas criam coragem de quebrar o ciclo da violência. Sim. E denunciar. Mas ainda nós acreditamos que o índice é muito baixo. Muito baixo, porque existe. Como as pesquisas demonstram, né? É muito baixo ainda elas criarem essa coragem, mesmo sendo violência física. Sim. Mesmo sendo violência física. Realmente não é fácil. Às vezes as pessoas questionam, né, por que não existe a denúncia, por que a mulher ainda continua se sujeitando a uma situação como essa, mas realmente não é um ciclo fácil de sair. Não, o ciclo da violência é bem difícil de quebrar, porque são várias situações envolvidas, né? A gente tem as questões de família, que não quer que acabe com o casamento, tem as questões de filhos. Também a mulher pensa muito nos filhos, na família. Afinal de contas, ninguém casa pensando em separar, né? Então, geralmente, essas questões, assim, a questão dos filhos, a questão dela mesmo, se sentir não sozinha. Não se acredita, né? Será que eu vou conseguir? A questão financeira também. A gente tem vários casos de mulheres que retornam aos maridos por causa da dependência financeira. Porque geralmente essas mulheres, quando quebram o ciclo, elas se veem sozinhas. Então não tem, muitas vezes são dona de casas por anos, e aí não tem uma profissão, mesmo tendo os auxílios, é complicado sustentar, às vezes sustentar os filhos também. Filhos são muito difíceis. E aí tem vezes que a gente chega realmente nas situações em que aí a gente tem que acionar a rede de atendimento, porque antes de sermos policiais, sermos guarda, nós somos todos seres humanos. Sim. Então, às vezes, a gente se depara com situações realmente que apertam muito o peito. Então, a gente tem até uma rede, é bem bacana. A gente tem uma rede de colegas na guarda, e aí quando a gente se vê em situações emergenciais, assim, precisa de roupa para criança, para brinquedo. Vocês mesmo que criaram com pessoa civil, assim? Sim, porque é o que eu falei para você, vai além da profissão. Eu não tenho como chegar numa vítima e falar para ela, olha, em caso de emergência, esses são os números. E deixar ela lá nas situações em que a gente encontra. Então, não tem como. Porque você vê ali a realidade, né? Descaracterizaria o que a gente honrou a farda, né? Que é realmente prevalecer pela vida, pelo bem-estar das pessoas.
E aí a gente, quando vê essas situações, já joga no grupo. Olha, a gente precisa disso, a gente precisa disso, e faz aquela corrente do bem. Quando a gente vê, a gente está lá entregando para ela, até a gente conseguir acionar a rede de atendimento. Porque no município existe uma rede de atendimento. Sim. Né? Mas às vezes tem esses primeiros contatos. Muito bom saber disso, né? A gente... E você falou também sobre os ciclos. Nós sabemos que tem 3 estágios desse ciclo. Pode explicar um pouco melhor, Maria? Então, o primeiro ciclo é aquele que começa a aumentar a tensão do homem, né? Tudo irrita nele, tudo ele briga, tudo ele xinga. E esse ciclo vai aumentando, essa tensão vai aumentando, aumentando. Chega um momento que ele explode. Aí é que acontece os 5 tipos de agressões, né? Certo. Ele vai explodir, vai agredir fisicamente, vai agredir psicologicamente, moralmente. E depois que acontece esse ciclo, o que acontece? Ele se arrepende, ele vira o bom moço, ele promete que nunca mais vai acontecer e aí a gente volta lá para o início de novo. Ele fica por um tempo bom, melhora, a mulher acredita, não denuncia e assim volta tudo no ciclo de novo. É uma narrativa muito forte, né? Por isso que é realmente tão difícil quebrar o ciclo. E às vezes anos vivendo nessa mesma dinâmica, né? Sim. E vereadora, se a gente for pensar nessas 5 violências que a Maria falou pra gente, né? Analisando, realmente a gente tem que pensar em formas de combater as 5 violências. Então, por exemplo, não basta apenas geração de emprego para as mulheres, para combater a violência patrimonial, por exemplo, né? Fortalecer o financeiro das mulheres, tem que pensar em tudo. Exatamente. E eu sempre falo também sobre a importância da prevenção, né? Muitas vezes a gente está focando muito quando a mulher já sofreu todo o processo de violência, já passou por toda a situação traumática. Então a gente precisa pensar no antes também, né? Por isso que a gente aprovou ano passado o anteprojeto de lei na Câmara, que ainda não foi implementado pela Prefeitura, mas que visa trazer a conscientização já desde o ensino fundamental para as crianças sobre como que funciona a Lei Maria da Penha, a sua importância, trazendo essa conscientização mesmo, porque a gente consegue, de certa forma, prevenir também quando a gente traz informação para as mulheres, para as crianças, para as famílias, para que logo, por exemplo, nessa primeira fase de tensão que a Maria falou, né, já haja uma identificação e talvez até um afastamento, né, para que aquilo não se torne contínuo e não finalize o ciclo. Certo. Maria, você também falou, né, que o número ainda é baixo. Muitas não têm coragem de denunciar, ou muitas até chegam até a delegacia, desistem. O que você acha que influencia nessa decisão? Nós vemos no dia a dia que a grande maioria é a questão da família, é a questão da dependência financeira, é a questão de não ter uma profissionalização. A grande maioria desiste de prosseguir com o processo por causa disso. É aquele medo de, por incrível que pareça, ainda as mulheres têm muito medo de ser a mulher separada. Uhum. Então, essas são as questões. Olha só, a gente está em 2022 e ainda existe isso, não é à toa. É um diálogo que vem sendo construído há anos e anos. E você acha que essa rede de apoio ou que a família da vítima pode ajudar de qual forma? Então, a gente conta muito com as denúncias anônimas, né? Existe um telefone a nível nacional, que é 180, e se identificar a mulher sofrendo agressão e não tem coragem de quebrar esse ciclo, pode fazer a denúncia e aí, posteriormente, policiais vão lá apurar para ver se realmente está acontecendo. E da Guarda Municipal de Emergência. Ouviu a mulher gritando, pedindo socorro, pode ligar 153 e acionar a Guarda Municipal. É importante a gente reforçar, né? Porque muitas vezes a gente ainda escuta aquela frase de não meter a colher em briga de marido e mulher, mas realmente os telefones existem, são canais que estão prontos para isso. A patrulha está pronta para atender denúncia também. Sim, sim, com certeza. É o que eu falei, 153 e acontece, viu? Essa semana mesmo a gente atendeu 2 casos que foram denúncia. O vizinho ouviu a mulher gritando, tapas, coisas quebrando, ligou no 153, a gente foi até a residência e infelizmente a gente não conseguiu deter o agressor, porque o agressor tem que estar no local. Já tinha fugido? Já tinha saído.
Então, aí depende de convencimento da vítima e até a delegacia registrar a ocorrência. Se tivesse pego no ato, a nova lei dá esse privilégio para nós. Aí acaba que meio a gente quebra o ciclo, porque aí não depende da vontade dela. Certo. Se a gente identificou, ele estava no local, conduz todos para a delegacia. Mas quando o agressor não está no local, aí depende da vítima, entendi. Até as questões da medida protetiva também. Geralmente expede-se medidas com distanciamento de 200 metros e o agressor não pode ter nenhum tipo de contato com a vítima. Nem mensagem de WhatsApp, nem passar na rua dela. E aí o que acontece? Eles quebram a medida. E aí a vítima liga pra gente, a gente sai correndo. Quando chega lá, ele foi embora. Aí a gente comunica o Poder Judiciário, porque houve a quebra da medida protetiva, porém a lei não estabelece que a gente vá atrás dele, vem aqui. Certo. Aí a grande maioria, o número de não detenções é por esse grande, motivo. Porque quando a gente chega no local, ele já sabe da existência da medida protetiva. E quando vê a mulher ligando, ele, existe então essa lacuna que acaba sendo uma falha. De certa forma, sim. Na lei, né? Só que à medida que ele é recorrente, todas as ocorrências a gente comunica ao Poder Judiciário. E aí, a partir daí, dessas comunicações, ele pode determinar a prisão preventiva desse agressor. Certo. E, vereadora, também falando do estudo da Lei Maria da Penha, pode auxiliar até mesmo nisso, nessa conscientização de denúncias, de olhar ali para o próximo, para a família vizinha. Exatamente, porque tem muita gente que não sabe, né, essas especificações, não sabe muitas vezes como agir, né? Depois, até mesmo nesse momento, a mulher fica totalmente fragilizada e existe muita relativização da violência, né? Até mesmo entre amigos e família. E a gente precisa mostrar que não, realmente é uma coisa séria que pode, inclusive, colocar a vida dessa vítima, dessa mulher em risco, né? Então, a gente tem um índice muito alto de feminicídio aqui no nosso país, na cidade. A gente tem casos, né, que foram também amplamente divulgados pela mídia. Então, isso é muito, muito duro. E acho que um ponto também que é importante a gente falar são sobre o que isso traz também para o desenvolvimento das crianças. Porque existem, né, estudos que comprovam que muitas vezes as crianças ali vivendo esse lar, né, cheio de violência, ele pode repetir esse tipo de comportamento, ou a criança, quando for adolescente, adulto, pode se sujeitar. Aceita, porque é o conhecido, Exatamente, né? porque é o conhecido, aquilo que, de certa forma, se identifica. E um dado interessante também é que 80% dos casos de tentativa ou do fato mesmo do feminicídio, as vítimas eram mães. Então, isso é muito latente. A gente precisa entender que não se trata somente da questão das mulheres, mas também da questão do desenvolvimento infantil, acaba afetando a questão educacional. Enfim, amplos temas assim que acabam também sendo afetados. Sim, realmente é uma violência que não atinge apenas a vítima, atinge toda a família, né? Às vezes até familiares próximos, né? A sociedade, isso vai perpetuando, né? E também a gente fala agora bastante, tem um novo olhar sobre a violência psicológica e sobre o atendimento psicológico dessas vítimas, né? Como vocês enxergam essa importância? Como eu falei para vocês, né? O psicológico da mulher, eu diria que é o mais difícil de ser trabalhado. Porque são aquelas cicatrizes que não estão nem se vendo. Está tudo dentro do corpo dela, do coração, da cabeça. São recordações tristes. Então, assim, é de extrema importância que essa mulher tenha um acompanhamento, tenha um atendimento psicológico. Eu sou daquelas pessoas que eu acho que todo ser humano devia fazer terapia. Então, assim, aquelas que sofrem, mais ainda. Sim. É assim, extremamente importante, e isso é unânime entre nós. Sim, porque ninguém melhor que vocês que estão vendo ali, né, o dia a dia, que vocês acolhem essas mulheres, vocês chegam num momento tão delicado, realmente é necessário. Sim, a gente já chegou assim, identificar situações onde a mulher viveu tanto tempo e sofreu tanto, que quando ela chega nas nossas mãos, ela está destruída. E para você resgatar a autoestima, para você resgatar a vontade de viver, para resgatar a força que ela tem que ter para continuar vivendo,
Olha, eu vou falar, isso é muito É difícil. uma caminhada bem longa. Então tem que ser um profissional muito bom que acompanhe ela ali e uma rede de atendimento, né? O que acontece aqui não é só a questão psicológica, né? Você pega lá a vítima com problemas financeiros, não tem profissionalização, então tem que entrar o trabalho da assistente social. Tem a questão também da nossa amiga do coração, a doutora Rosana, a ONG Recomeçar. Já esteve aqui com a gente, inclusive. Ela é uma pessoa fantástica e ela sempre dá esse apoio para a gente quando a vítima não tem nem para onde ir. Ela quebrou o ciclo, está na delegacia e, né, coitada. Não sabe E onde aí, vai dormir, né? A doutora Rosana é, assim, uma das grandes referências nossas, sabe? É entusiasta de socorrer vítima mesmo. E a gente liga, a gente pede apoio, ela está sempre à disposição. Muito bom saber que temos pessoas assim na nossa cidade, né? E um outro avanço que tivemos foi a inauguração da Sala Lilás com atendimento 24 horas. Vereadora, explica um pouquinho melhor para a gente o que é a Sala Lilás, né? O que isso muda nessa situação. Bom, a gente hoje tem a Delegacia da Mulher que não funciona 24 horas, né? Inclusive é motivo de vários protestos, Sim. manifestações assim e petições, porque realmente, né, não existe isso da mulher ser agredida de certa forma no horário comercial. É um pouco sem lógica. Mas, ao mesmo tempo, o governo do estado coloca diversas justificativas de não conseguir, né, até de uma forma administrativa, financeira, manter essa unidade funcionando 24 horas. E uma das ações, né, do governo do estado foi a questão da Sala Lilás, que já funciona dentro de uma delegacia que tem ali o atendimento 24 horas, para poder fazer esse atendimento específico para as mulheres, né? Então, ela pode também socorrer nesse sentido. Certo. E voltando aos dados, né, a gente sabe que essa violência vem aumentando. Entre 2020 e 2021, uma estimativa do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, tabulado pelo Instituto Santos Dumont, mostra que no Brasil o número de delitos contra as mulheres quase triplicou. O que você acha que acontece, Maria? Você acha que, ao mesmo tempo, essa violência está sendo mais denunciada, por isso que os números aumentaram, ou não? Realmente é uma situação infeliz que as violências estão realmente cada vez maiores. Eu acredito que tenha dois fatos importantes aí, né? Um é a questão realmente da divulgação, né, a vereadora está falando, a conscientização das pessoas com relação aos seus direitos. Então, a mulher ter conhecimento do que, não só a mulher, né? Vou voltar a mudar. As pessoas têm que ter conhecimento do que é a Lei Maria da Penha. E a quem que ela abrange, quem que ela atende, quem que ela protege. Então, tem esse ponto. Primeiro, eu acho que é a divulgação. Segundo, a gente na Guarda Municipal costuma dizer assim, se tem muito caso para a gente atender, a gente está falhando na nossa prevenção. Certo. Então, eu acredito também que a rede, quando está funcionando legal, aí a coisa começa a mudar. Porque aí o agressor começa a ter medo. Então, se os números nossos diminuem, bacana. Agora, quando os números aumentam, aí a gente tem um pequeno problema, pandemia, que foi mais ou menos nesse período. Esse de 2020 e 2021. E o número cresceu muito, você não tem noção. A gente ficou, né, até chocado, assim, que parece que aí eles foram obrigados a conviverem juntos, né? E aí o número aumentou bastante. E às vezes, né, a pessoa que pratica essa violência estava ali dentro de casa 24 horas, praticando mais ainda, né? Exatamente. E assim, não sei se vocês já escutaram, eu acredito que vocês já escutaram essa frase um pouquinho infeliz, né, de alguém falando assim, ai, mas por que tem Lei Maria da Penha? Por que não tem Lei João da Penha? Acredito que vocês já tenham escutado frases como essa, né? Então eu queria deixar esse recado reforçando. Primeiro, que você já disse que a lei é para qualquer tipo de violência doméstica, seja ela feita por um homem ou feita por uma mulher. E segundo, né, que a lei se chama Maria da Penha e não é à toa, né? Nós temos aqui os números, eu já falei alguns dados aí para a gente exemplificar que realmente o Brasil mata muitas mulheres. Então, pode reforçar um pouquinho, por favor. A gente costuma sempre falar aquele negócio, briga de marido e mulher se mete a colher sim, né? E biologicamente
apesar de sermos fortes, a gente é sexo frágil ainda, né? Não tem como colocar na balança um homem batendo numa mulher, né? Uma coisa que eu queria ressaltar é que a violência doméstica não é só contra casais, né? Em relacionamento afetivo. A violência doméstica ocorre de pai para filha, de irmão para irmã, de filho, gente, filho para mãe. Também. Como tem. Aí a gente tem o problema da droga. Então o filho cai na droga, fica transtornado e volta para casa e agride a mãe, às vezes a mãe idosa. Sim. É os casos mais complexos que a gente tem, porque o coração de mãe... Ele é um amor de mãe e filha. Sempre fala mais alto. E aí, às vezes, ela retira a medida protetiva e a gente fala, gente, não pode. Mas não pode interferir, né? A gente fala, não, fica a senhora que decide. Mas a gente acha que vai voltar. Então, assim, tem essas questões, né, que são bem delicadas durante o nosso dia a dia. Então fica aí o recado, né? Se você ainda tem dúvida, a Lei Maria da Penha realmente é uma lei bastante abrangente que está aí para defender qualquer tipo de violência doméstica. É isso mesmo? Certo. Então agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Um mapeamento deste ano identificou que 69% dos alunos da rede estadual paulista relatam ter sintomas ligados à depressão e à ansiedade. Realmente isso está atingindo os nossos jovens. Quais movimentos você enxerga nesse sentido, vereadora? Acredito que é um complexo, né, de questões, porque esses 2 anos de pandemia, de certa forma, afetou mesmo a saúde mental, não só dos alunos, mas de professores, profissionais da educação, enfim, de uma série, né, de pessoas. E aí é o que eu acabei de comentar também sobre a questão da convivência, né, com lares violentos, acaba também estimulando essa questão. E aí quando você vai pensar, né, na questão da ansiedade, da saúde mental, você percebe que esses alunos eles acabam também praticando muita violência dentro da escola por estarem com esse diagnóstico, né? E aí a gente também não pode deixar de ressaltar, né, de acordo com um estudo que fez sobre teoria de aprendizagem social, 67% dos agressores, né, que foram estudados nesse estudo, né, nesse grupo, viveram em lares de muita agressão. Então, é uma coisa assim, não só de achismo, né, mas de realidade. Então, eu acredito que possa também vir sobre essas questões, fora também todas as questões da pandemia. No contexto em que vivemos, as situações violentas também reforçam esses problemas nos jovens? Sim, com certeza. É como a gente acredita que seja assim, né? Como a vereadora falou, pessoas que vêm de lares amorosos, compreensíveis, se tornam adultos melhores, né? Agora, a partir do momento que desde pequeno a criança está vivendo ali numa situação de violência, de falta de respeito... É normal, né? Com certeza se torna um adulto acreditando que aquilo é normal. Bem, temos muito o que fazer nesse sentido, né? Olhando um pouquinho para o futuro, Maria, o que você acha, assim, quais são os próximos passos que a cidade deve dar em direção ao combate da violência contra a mulher? Prevenção, como a vereadora propôs, eu acho que é fundamental. Divulgação da lei, principalmente nos grupos LGBTQ+, QI+, né? Tem que divulgar que também as relações afetivas entre essas pessoas está dentro, os transexuais abrange, então a gente tem que divulgar a Lei Maria da Penha, esclarecer dúvidas, incentivar a denúncia, e isso é somente com prevenção. Como a vereadora falou, em escolas, em grupo de jovens, em grupos de comunidades, amigos de bairro. A gente precisa divulgar, fazer palestra, assim, ideias. Bastante, não faltam, né? Não faltam. Mas eu acho que o fundamental é isso, é a prevenção através do conhecimento, divulgação. Muito bom. E vereadora, uma das 3 vereadoras mulheres, né? Faz parte da Frente pelo Direito da Mulher, vocês todas também sempre trabalhando nesse sentido. Então, o que vem por aí? Bom, a gente, na verdade, o que falta muito é também a implementação daquilo que a gente já aprovou, né? Então, por exemplo, que eu acabei de citar a lei que fala sobre a conscientização dentro das escolas.
São projetos que a gente já colocou em plenário e que agora falta também a iniciativa do Poder Executivo para poder colocar isso na rua, para poder apresentar para as pessoas. Existe também uma outra iniciativa que a gente aprovou que é super importante, o programa Tempo de Despertar, que tem o objetivo de fazer uma tratativa com os agressores e com os homens que, de certa forma, aponta ali uma masculinidade tóxica e agressiva, porque é muito importante. Muitas vezes a gente está falando de violência contra as mulheres para as mulheres, o que é muito válido, né, para ter essa prevenção, esse fortalecimento, mas a gente também precisa conscientizar os homens de se engajarem nessa causa, de fazer também o combate, não aceitar esse tipo de comportamento nas relações e nas convivências sociais. Muito bom. Já estamos no final do nosso programa. Eu queria só para a gente fechar, deixar mais uma vez os números, né, para denúncia. Por favor, Maria. Então, para denúncia, pode ser feito através do 153 da Guarda Municipal. É um telefone 24 horas, todo dia, toda noite. Pode ligar que a gente está à disposição. Anônima também As pode ser nesse número? Não, pode ser também. Tá. Mas se a pessoa não quiser, porque isso está dentro do município, tem o nível federal através do 180. Perfeito. Bom, muito obrigada pela presença. Com certeza esse papo esclareceu bastante para muita gente, levou conhecimento, reflexões. É isso que a gente gosta de passar aqui nesse programa também, para a conversa não ficar só aqui, para a gente levar essa conversa para as outras pessoas. Então, você pode encaminhar esse programa para alguém, para um amigo, para uma amiga, que também pode ser muito interessante. Muito obrigada, gente, pela presença. A gente que agradece. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Vereadora, obrigada. E, claro, um agradecimento especial a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau.